Olá pessoal do sexto ano, a gente vai dando continuidade aqui ao nosso estudo da estrutura da Terra, tá certo? Nós conhecemos já como é a estrutura interna da Terra, as camadas da Terra, crosta terrestre, manto, núcleo, e hoje a gente vai dar uma estudada nos tipos de rochas que existem no nosso planeta. Tá? E nós vamos dividir esses tipos de rochas em três, que nós vamos chamar de rochas magmáticas, também pode ser chamadas de rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. São os três tipos de rochas que a gente vai estudar aqui com vocês hoje. Tá? Então vamos começar pelas rochas magmáticas ou ígneas, certo? Que são aquelas que podem se formar quando a lava esfria e fica sólida. Vamos lembrar? Lava é aquele material quente que vem lá do manto, né? Quando o magma, essas rochas derretidas que a gente tem lá no manto, ele sai, por exemplo, por meio de um vulcão, então eu digo que esse material se chama lava. Pois bem, essa lava, ela pode, então, esfriar, ela vai esfriar, vai ficar sólida, certo? E, portanto, ela vai formar uma rocha. Essa rocha formada pelo esfriamento da lava é chamada de rocha magmática ou rocha ígnea, tá bom? Pode acontecer também de esse tipo de rocha se originar dentro da própria crosta a partir de um esfriamento do magma, certo? Sem a necessidade da lava sair para a superfície e formar a rocha. Então, desde que seja pelo esfriamento ou do magma dentro da crosta ou da lava que sai, então eu tenho a formação de rochas magmáticas, tá ok? Um tipo de rocha magmática muito comum é o que nós chamamos de basalto. O basalto, ele se forma na superfície da Terra com a solidificação da lava. A lava sai do vulcão, se solidifica, né? Esfria, se solidifica e forma então essa rocha chamada de basalto. Um exemplo de basalto na natureza, nós temos aí o Morro dos Dois Irmãos, lá em Fernando de Noronha. Isso aqui é uma imagem que qualquer pessoa que botar na internet para pesquisar sobre Fernando de Noronha vai ver isso aqui, porque é um ponto turístico importante lá do arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Tá bom? Então, isso aqui é feito de basalto. Isso aqui é rocha que se formou a partir da solidificação da lava. Isso, obviamente, muitos e muitos anos atrás, certo? Um outro exemplo de rocha magmática basalto que a gente vai encontrar é a chamada famosa Calçada dos Gigantes, lá na Irlanda do Norte. Essa formação que você está vendo aí, bem interessante, né? Fica bem legal. Parece que alguém construiu isso assim, mas ninguém construiu isso dessa forma, não. Isso aí é natural. Isso daí foi a própria natureza que esculpiu essa calçada dos gigantes. O pessoal chama dessa forma. Tem uma história, uma lenda em cima disso. Quem quiser pesquisar, fica à vontade, dá uma pesquisada. Existe uma lenda aí sobre gigantes que colocaram, que fizeram esse caminho aí. Mas isso daí é rocha magmática, é rocha formada a partir do resfriamento de lava e ficou num formato bem interessante, né? Por isso que o pessoal chama de calçada dos gigantes, tá? Essa rocha, o basalto, ele é usado na engenharia civil, né? Em construções, e é usado para fazer calçadas, como por exemplo as famosas calçadas que a gente vê nesse formato. Isso aqui são pedras de basalto que são usadas para fazer esse tipo de calçada, tá? Outro tipo de rocha magmática que a gente conhece é o granito, beleza? O granito, ele, ao contrário do basalto, ele não se forma pela solidificação da lava. Ele se forma dentro da terra. Lembra que eu falei? Pode ser dentro da terra também, a partir de um resfriamento do próprio magma. O magma resfria, se solidifica e forma o basalto dentro da terra. Desculpa, forma o granito dentro da terra. Então aqui, por exemplo, um pedaço de granito
para você ver, né? É uma rocha utilizada em esculturas, né? Você vê aqui, é possível fazer esculturas de granito, é usada em bancadas, pias, tá? Na construção, para pisos e muitas outras utilidades, para pavimentação de ruas, né? Aqueles paralelepípedos feitos de granito. Então a gente tem uma série de utilidades dessa rocha para o ser humano. É uma rocha magmática. É uma rocha, olha o nome, magmática, porque a origem dela é o magma, tá? Ou o magma que resfria dentro da própria crosta, como acontece com o granito, ou o magma que sai, vira lava e resfria, que é o caso do basalto. São rochas magmáticas. Pode acontecer também de, no caso dessa lava, esfriar muito rapidamente quando entra em contato com a água. Então, a lava está saindo, está escorrendo de um vulcão, por exemplo, e rapidamente ela entra em contato com a água. E aí ela, obviamente, vai esfriar mais rápido. Quando isso acontece, os gases que estão, né, misturados com a lava, eles são eliminados de forma mais rápida, e isso forma uma rocha cheia de buraquinhos, cheia de poros, cheia de espaços. Uma rocha que você, olhando para ela, lembra uma esponja, mas não é esponja porque é uma rocha rígida, tá? Mas ela é cheia de buracos, cheia de poros. Essa rocha se chama pedra pómez. E algumas pessoas usam a pedra pómez, por exemplo, para fazer uma esfoliaçãozinha na pele, para retirar calosidades e assim por diante, tá? O outro tipo de rocha que eu quero comentar com vocês são as rochas sedimentares. O nome sedimentares vem de sedimentos, tá? Por quê? Porque essas rochas, elas são formadas por grãos, ou seja, por sedimentos que são provenientes de outras rochas. Então você tem uma determinada rocha que começa a se desgastar por algum fator, e aí esse desgaste dessa rocha gera a formação de grãos, de sedimentos. Esses sedimentos são levados pelo vento ou por algum outro fator, pela água, e aí eles começam a se depositar em outro local. O depósito desses sedimentos faz com que eles vão se unindo, vai vindo sedimento por cima, vai aumentando essa camada de sedimento, e aí isso vai vai começando a aumentar a pressão, e essa pressão de sedimento sobre sedimento vai formando a rocha sedimentar. Tá certo? Isso a gente vê, por exemplo, aqui nessa foto, né, uma rocha cheia de linhas, que são essas camadas de sedimento que foram se depositando umas sobre as outras, e aí a pressão de umas sobre as outras vai solidificando essa rocha, que eu chamo de rocha sedimentar. Tá? Então você tem como exemplo o arenito, que é formada na sua maior parte por grãos de areia, sedimento formado de areia, o argilito, grãos de argila, o calcário, que a gente vai ver já já, ele tem muito de restos de conchas, de carapaças de seres vivos. Então, para se formar uma rocha sedimentar, você primeiro tem que ter o desgaste de outra rocha. Esse processo de desintegração de outras rochas é o que a gente chama de intemperismo. Intemperismo. Quem provoca esse intemperismo? Fatores como a chuva, o vento, a água dos rios, as ondas do mar, variações de temperatura, porque quando você tem variações de temperatura, você pode ter danos às rochas. Seres vivos que podem agir também liberando substâncias que desgastam as rochas. Então, todos esses fatores que desgastam as rochas, a gente vai chamar de intemperismo. Então, o intemperismo é fundamental para que se formem as rochas sedimentares. Certo? Então, aqui, por exemplo, você tem aqui um determinado tipo de rocha, e aí a chuva
outros agentes, né, vento, outros agentes, desgastam essa rocha. E aí formam-se os sedimentos, os fragmentos. Esses fragmentos são levados, são carregados, e aí, por exemplo, eles vão se depositar nos mares ou em algum local mais baixo do terreno. E aí, depois de milhares e milhões de anos, esse material vai se acumulando, a pressão vai aumentando, né? O peso das camadas de cima comprime as de baixo, e aí esse material todo, junto com a transformação desses minerais que a água provoca, então você vai tendo a formação das rochas sedimentares, tá certo? Então a rocha sedimentar, ela se forma a partir do desgaste de outras rochas. Então você tem, por exemplo, o arenito aqui, olha só, uma bela amostra de arenito aqui para vocês, tá? Que no caso aqui ela vai se formar com a deposição de grãos de quartzo. Quartzo é o mineral que forma a areia, certo? Essa areia pode se depositar no fundo do mar, por exemplo, sendo submetida a uma grande pressão, e aí vai formar essa rocha que é chamada de arenito. Tá bom? E essa rocha ela é utilizada inclusive para fazer piso, tá? Ela é muito utilizada na construção civil, certo? Então é um exemplo de rocha sedimentar. O calcário. O calcário é uma rocha que tem uma coisa interessante, porque ela vai se formar pelo acúmulo de esqueletos, conchas e carapaças de animais, tá certo? Então, animais, principalmente, né, os animais aquáticos, eles têm na sua composição, na composição das suas carapaças, das suas conchas, eles têm muito carbonato de cálcio, que é uma substância que não se dissolve na água, né, e que eles usam para se proteger. Então, quando esses animais vão morrendo, essas carapaças vão se depositando, esses esqueletos vão se depositando, as conchas vão se depositando, e, portanto, você tem ali um material rico em carbonato de cálcio que vai se depositando, principalmente no fundo do mar, no fundo desses locais, e aí a pressão vai fazendo com que eles se juntem, formando, então, a rocha que nós chamamos de calcário, certo? E o calcário, ele tem também as suas utilidades, né, para o ser humano. Como, por exemplo, se usa calcário para fazer cimento. O calcário é usado para fazer cimento. O calcário é usado para fazer cal, para, né, pintura. A cal que se usa para pintar. Ele é usado também como um corretor da acidez do solo. Então, solos muito ácidos, o pessoal coloca calcário no solo para corrigir essa acidez, para que possam plantar e esse solo seja mais produtivo. Então, o calcário é uma rocha sedimentar. Ela é formada pela deposição desses materiais. Tá bom? Para fechar, as rochas metamórficas. Tá bom? As rochas metamórficas, o nome metamórfico, tá? Lembra metamorfose. Metamorfose significa transformação. Então, como é que se formam as rochas metamórficas? Elas se formam a partir da transformação de outras rochas que já existiam. Você tem uma rocha que se transforma em outra. Mas como é que ela se transforma? Ela simplesmente um dia acordou e pensou, eu não quero mais ser granito, eu quero ser gneiss. Não. Ela passou por um processo de mudança de temperatura e de pressão. Como foi isso? Ela pegou uma doença, ficou com febre? Não. A crosta terrestre, ela se movimenta. Ela tem os movimentos. E às vezes, nesse movimento da crosta terrestre, algumas rochas elas são empurradas para baixo, por exemplo. E aí, nesse processo, aumenta a pressão, aumenta a temperatura. E aí, os minerais que formam essa rocha começam a se rearrumar, a se reorganizar. E às vezes até eles mudam. Tá certo? Então, essa mudança de temperatura e de pressão é que vai formar as rochas metamórficas. Então, por exemplo, a transformação do granito vai formar uma rocha chamada de gneiss. A transformação do arenito pode formar uma rocha chamada de quartzito.
a transformação do calcário vai formar o mármore, tá? Então, são rochas metamórficas. Elas vieram da transformação a partir da mudança de temperatura e pressão de outras rochas, tá? Então, por exemplo, o gneiss, né? O gneiss é a rocha que você encontra lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, no Corcovado. São morros formados por essa rocha, o gneiss. E ela se forma a partir da transformação do granito. Então aqui o gneiss, aqui ele, tá? É uma rocha metamórfica. O mármore, que é tão usado também para fazer esculturas, para fazer bancadas de pias, para fazer pisos, para fazer tampo de mesa, para fazer um monte de coisa, né? O mármore é uma rocha metamórfica que se forma a partir da transformação do calcário, que é uma rocha sedimentar. Então você pode ter rochas sedimentares, pode ter rochas magmáticas, sofrendo transformações, sofrendo metamorfoses e se transformando em rochas metamórficas, como o mármore e o gneiss, por exemplo. Tá bom? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido bem e até a próxima. Tchau, tchau.